Você já viu alguma briga em vestiário? Não, vi no campo. Vias de fato? Eu já vi vias de fato no campo. No Mesmo time? No mesmo time. Em treino? Em treino. Eu já vi. Porradaria. Eu não lembro se foi o Bruno Carvalho e o Pet, ou se foi o Pet e o Leandro Machado. Foi no Fla-Barra. No Fla-Barra. Flamengo. No Flamengo. Isso aí não tapa, em mesmo. 2000. Porrada de verdade. Foi a única porrada que eu vi. Foi o Pet e alguém. Foi porrada. Uma porrada. Trocação. Bonito. Tipo de briga assim, pra mim não tem vencedor, não. Pô. Porque é trocação. Porque é trocação. E quem apartou? Não, aconteceu, mas até a galera chegar... Virou manchete. Já deu 10... Quem era o treinador nessa época? Cara, o treinador na época ou era o Carlinhos ou era o Carpegiani. Um dos dois. Porque acho que o Carlinhos substituiu o Carpegiani. Era um dos dois. Mas, pra mim, isso pra mim, dos males é o menor. Porque quando tu sai na porrada com alguém, tu tá resolvendo teus problemas. Tu não tá de fuxico, fazendo fofoca do cara, tu não tá... até mais dizendo nocivo, que não né? vai sacar. É muito pior. No esporte coletivo, isso é muito pior. Num ambiente coletivo, isso é muito pior. Mimimi. E aí, a gente, voltando lá para 2006, a gente não começa tão bem, só que a gente faz uma Copa do Brasil muito boa. A gente começa muito bem na Copa do Brasil. E o brasileiro, a gente sabe como é que funciona o brasileiro do Flamengo nesses anos. E a gente chega para a Copa do Brasil com o nosso time não pior, mas de um momento não tão bom quanto o Vasco. O Vasco estava bem. A gente acaba ganhando do Ipatinga, que veio tirando grandes times, veio batendo em todo mundo. E a gente ganha do Ipatinga em um jogo muito difícil no Maracanã. A gente sai perdendo e a gente vira o jogo. O Jonathan jogou muito esse jogo. Muito esse jogo. Jogou muito mesmo. E vamos pro Vasco. Só que para a Copa do Mundo. Parou para a Copa do Mundo em 2006. Os chorões, né, dizem que foi aí que a gente ganhou, porque se continua no embalo, as chances do Vasco ganhar eram maiores. Mas, enfim, eu sei que tem o problema da troca de treinador, que eu acho que isso me causou um problema também, porque nesse ano, no primeiro jogo do Brasileiro contra o São Paulo, eu sempre fui muito ousado, né? Falei inconsequência aqui, isso para mim era besteira, era pequeno. Eu só tentei driblar o Mineiro, que devia ser 5 anos consecutivos o maior ladrão de bolas do Brasil. Eu tentei driblar o Mineiro, perdi a bola, o Diegão fez pênalti, gol do São Paulo, 1-0 o jogo. Acabou 1-0, o São Paulo campeão. A gente jogou muito bem lá, mas perdemos de 1-0 com essa falha minha. E quando volta para o Rio, o Kleber Leite me afasta. E eu era o capitão do time, no primeiro jogo do campeonato. E o Valdemar compra o meu barulho. Valdemar Lemos, o Dema. Compra o meu barulho, que é um cara sensacional. Em 2003, ele ajudou muito a gente, sendo auxiliar do Osvaldo, em treinamentos específicos para zagueiro. Você pode conversar depois com o Fabiano Heller, com o André Bahia, com Henrique, com Renan, que hoje trabalha no Corinthians. O trabalho que o Valdemar fez com a gente de zagueiro esse ano foi brincadeira. Eu tendo a dizer, o Boquinha, o Fabiano Heller, que pode me desmentir aqui, mas eu acho que o Boquinha virou mais zagueiro depois que passou na mão do Dema, no treino específico, né, de coordenação das funções de posicionamento, porque técnico ele sempre teve, né? Sempre foi bom jogador, o Fabiano. E aí o Dema comprou o barulho ali e ficou meio que uma coisa meio assim. E aí quando a gente ganha do Ipatinga e o Dema é demitido logo depois, aí eu particularmente fui, poxa, a gente não entendeu, a gente não concorda com isso, mas a diretoria que faz. E vamos que vamos, nada contra o Ney Franco, não conheci o Ney Franco, gosto dele, me tratou muito bem. E aí o Ney Franco chega. A gente faz essa intertemporada. A galera acha que foi 1000 maravilhas, né? A gente esteve em Manaus, aí maneiro, né? A gente passou por Roraima, a gente jogou num campo em Roraima. Muito ruim, não nada contra Roraima, mas o campo específico que a gente foi jogar, um amistoso, foi muito ruim. No Maranhão, foi mais tranquilo, mas também o campo não era muito legal, porque o Flamengo acaba vendendo o jogo, né? Por alguns motivos. E tudo bem. Aproveitar o período da Copa. Precisava de dinheiro e treinar a gente. Poder pagar os salários também, né? Isso. Uma coisa legal também, que é um detalhe que ninguém sabe, só se eu já contei. Eu volto para o Rio durante essa intertemporada para batizar minha filha.
para batizar a Luísa. E aí, quando eu volto para o Rio, batizo a Luísa e no dia seguinte de manhã eu tô voltando para Manaus. Eu volto no mesmo avião que o Luizão, que tinha acabado de ser contratado, e a gente volta junto. Chega lá para ir para treinar, para se apresentar no Flamengo, o Luizão. A gente chega, a gente já vai trocando ideia, tomando uma cerveja no avião. Pô, e o Luizão... Acho que o Luizão foi a cereja do bolo dessa Copa do Brasil. Porque eu costumo dizer que cara acostumado a ganhar, ele agrega muito. Porra, e falar do Luizão é redundância com relação a título. E aí chega, já dá um astral diferente. O Obina é o Obina, né, cara? O Obina, além de ser um moleque sensacional... Ele é melhor que o Eto'o? Pra mim é. Pra mim é, pô. Me deu muito mais bicho do que o Eto'o, nunca me deu bicho, pô. Muito mais alegria. Muito mais alegrias que o Eto'o. E a torcida do Flamengo tinha que pensar a mesma coisa. Porque o que esse menino deu de alegria pra torcida do Flamengo é brincadeira. E aí, quando a gente vem pro Rio, aí o Ney Franco começa a ganhar a gente. Porque a gente tem um jogo antes da final, contra o Paraná, eu acho, em Volta Redonda. A gente perde pro Paraná de 3-0. Depois dá uma olhadinha aí, a gente toma uma pancada do Paraná. A zaga é Renato Silva e Angelim. Renato Silva e Angelim. Eu tava no banco esse jogo. E aí, na quarta-feira é a final. Primeiro jogo. Primeiro jogo da final. E aí a gente treina normalmente. Na terça-feira, seria um rachão à tarde, né? O que era comum. A gente faz um treino escondido. Sabia disso? A gente faz um treino secreto. Isso já tem muitos anos, todo mundo já sabe. No Ninho do Urubu. Não tinha nada no Ninho do Urubu, só um campo, muito mal marcado, um vestiário lá de cimento. A gente faz um treino e ele coloca 3 zagueiros. Ele me coloca para jogar, libera Léo Moura e Juan para jogar dos lados, entra por dentro com Jonatas e Toró. Isso. Jonatas, Toró, Renato Abreu, Renato Augusto e Luizão. E a gente chega no Maracanã para jogar, ninguém sabia disso. Aí o time entra em campo e a gente começa bem o jogo tá meio que igual, até que alguém machuca. Eu não sei quem machucou. Foi o Angelim ou foi o Renato? Alguém sentiu. O Renato Silva. O Renato Silva sentiu. E aí mais um ponto positivo pro Ney Franco. Ele podia botar o Arroz. Não, ele botou o Obina para jogar. A gente tem que falar a verdade. Né? Não tem nada assim. A minha relação com o Valdemar não tem nada de encontro à relação com o Ney Franco, entendeu? Uhum. Meu problema não foi com a chegada do Ney Franco, foi com a saída do Valdemar. E aí ele ganha mais um ponto, não só com todo mundo, mas com a torcida também. E o time vai pra frente. E aí acho que aí começou a mística do Obina, né? Já começou naquele jogo contra o Paraná em 2005, sim, que eu falo pra ele que ele fez aquele gol de tornozelo. E aí na segunda bola que ele pega, porque o escanteio foi por causa dele, uma jogada que ele fez, e ele acerta aquela chicotada na gaveta. E aí, depois disso, a gente, assim, eu acho que aquele jogo podia estar rolando até hoje. Nada contra o Vasco, tem nada a ver, eu adoro o Vasco, fui muito bem recebido lá. Adoro a torcida do Vasco, eu sou muito bem tratado pelas torcedoras. Mas aquele jogo, não tinha como a gente perder. Aquela final, não tinha como a gente perder.